chuva caía sem piedade naquela tarde escura e fria. As ruas da cidade pareciam rios agitados e o trânsito estava completamente parado. No banco de trás de um carro escuro e muito luxuoso, um homem de 38 anos tentava se concentrar. Ele estava cansado após uma longa reunião de negócios que exigiu muita energia. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pelo barulho pesado da água batendo contra o vidro fumê. De repente, a porta do carro foi aberta com uma violência absurda. Uma lufada de vento gelado invadiu o ambiente que antes era quente e silencioso. Uma mulher se jogou para dentro do banco de trás, ofegante e tremendo muito. Ela usava um vestido de noiva completamente encharcado, pesado e sujo de lama nas pontas. O tecido branco e delicado, que deveria representar um dia feliz, estava rasgado em várias partes. O empresário recuou por instinto, surpreso com a invasão repentina em seu espaço seguro. Ele abriu a boca para perguntar o que estava acontecendo ali. Mas, antes que pudesse dizer qualquer palavra em tom de cobrança, os olhos dele encontraram o rosto dela. Havia uma marca roxa e bastante inchada perto do olho esquerdo, e o lábio dela sangrava levemente no canto. O olhar da jovem de 27 anos era de puro terror e desespero. Ela não olhava para ele, mas sim para a janela que ainda estava entreaberta por causa da invasão. O homem seguiu a direção do olhar dela e viu uma cena perturbadora do lado de fora. Um homem de terno elegante, vestido rigorosamente como um noivo, corria pela calçada sob a tempestade. O rosto do homem do lado de fora estava retorcido em uma expressão de fúria incontrolável e assustadora. Ele gritava palavras horríveis que a chuva abafava e socava o ar enquanto tentava se aproximar do carro. O empresário entendeu a gravidade da situação em uma pequena fração de segundo. Ele não precisava de explicações complexas ou de um interrogatório para saber que aquela mulher corria risco de vida. "Siga a viagem, por favor", o empresário ordenou com a voz firme, baixa e muito calma. O motorista hesitou por um segundo, olhando assustado pelo espelho retrovisor, mas logo pisou fundo no acelerador. O carro pesado e potente cortou a água acumulada na rua e deixou o noivo furioso para trás na calçada. A mulher soltou um soluço preso na garganta e encolheu o corpo molhado no canto do banco de couro. Se você já sentiu que precisava fugir de tudo para salvar a si mesmo, inscreva-se no nosso canal. Aqui nós contamos histórias de vida, de superação e da força impressionante do espírito humano. Compartilhe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo hoje para eu saber até onde nossa voz chegou. O silêncio denso voltou a tomar conta do interior do veículo em movimento. O empresário apenas observava a mulher pelo canto do olho, de forma discreta e respeitosa. Ela abraçava os próprios joelhos com força, tentando esconder o rosto machucado entre os braços cruzados. A respiração dela ainda era muito rápida, e o corpo inteiro tremia, sem parar de frio e de medo agudo. Ele percebeu que o vestido molhado estava deixando o banco de couro claro totalmente encharcado, mas não se importou com nenhum dano material. A única coisa que realmente importava naquele momento era a segurança daquela pessoa desconhecida e frágil. Ele tirou o próprio paletó escuro e grosso e o estendeu na direção dos ombros dela. Ela se assustou com o movimento repentino, encolhendo-se ainda mais contra a porta do carro como se esperasse um golpe. "Pode pegar, você está congelando de frio", ele disse com um tom de voz incrivelmente suave e paciente. Ela olhou para o paletó escuro e depois para os olhos dele, que estavam cheios de lágrimas misturadas com a água da chuva da rua. Com as mãos muito trêmulas, ela aceitou a peça de roupa e a colocou sobre os ombros molhados. O cheiro de perfume masculino e o calor que ainda estava no tecido pareceram acalmá-la um pouco. O empresário apertou um botão no painel e aumentou a temperatura do aquecedor do carro para ajudar. Ele não fez nenhuma pergunta inconveniente para saciar a própria curiosidade. Ele não perguntou o nome dela, não perguntou quem era o homem raivoso na rua e não perguntou o que havia acontecido no rosto dela. Ele era um homem vivido e sabia que aquele não era o momento para interrogatórios ou pressões. A jovem fechou os olhos machucados e recostou a cabeça no vidro frio da janela do carro.
Ela pensou na família dela e no acordo sujo que a havia levado até aquele altar maldito. Os pais a haviam obrigado a se casar por causa de dívidas altíssimas e negócios de empresas mal resolvidos. Ela foi tratada pelos próprios pais como uma simples moeda de troca, uma mercadoria sem sentimentos e sem vontade própria. Na noite anterior, que deveria ser a noite de núpcias antecipada em um hotel luxuoso, o verdadeiro rosto do noivo apareceu. Ele a agrediu de forma brutal e covarde apenas por ela ter chorado de tristeza. Ela passou a noite inteira em claro, sentindo dores horríveis e planejando como fugiria daquele pesadelo sem fim. A chuva forte do dia seguinte foi a distração perfeita que ela precisava para correr pelas portas dos fundos do salão. O carro continuou rodando pelas ruas molhadas e esburacadas da cidade por mais de 45 minutos. A jovem começou a se acalmar lentamente, mas a exaustão física e mental tomou conta de todo o corpo dela. Ela acabou caindo em um sono leve e bastante agitado, embalada pelo movimento suave e contínuo do veículo de luxo. O empresário pediu em voz baixa ao motorista que pegasse a estrada longa que levava para fora da cidade. Você já teve que tomar uma decisão difícil que mudou o rumo da sua vida inteira da noite para o dia. Escreva a sua experiência pessoal nos comentários aqui embaixo para inspirar outras pessoas. Nós adoramos ler as histórias de vocês e aprender com a imensa sabedoria de cada ouvinte. Não esqueça de deixar a sua curtida neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eles deixaram a paisagem urbana caótica e barulhenta para trás. Os prédios altos e cinzentos deram lugar a grandes árvores verdes e pastos amplos e abertos. A chuva começou a perder a sua força destrutiva, transformando-se em uma garoa fina e silenciosa que lavava a pista. O empresário olhava para a paisagem verde, pensando de forma muito racional no que faria a seguir. Ele era um homem maduro, acostumado a ter o controle absoluto de todas as situações da vida profissional e pessoal dele. Ele comandava empresas enormes e lidava com pessoas difíceis, egoístas e gananciosas todos os dias úteis. Mas ali, com uma noiva machucada dormindo no banco do próprio carro, ele se sentia diante de algo frágil, raro e precioso. Ele sabia que não poderia levá-la para um hospital público ou para uma delegacia agora, pois a família poderosa dela a encontraria rapidamente. A decisão mais sensata e protetora foi seguir direto para a sua imensa propriedade no campo. Era um lugar isolado da civilização, muito tranquilo e absurdamente seguro, onde poucos funcionários de extrema confiança trabalhavam. Lá, ela teria o tempo calmo e o espaço solitário necessários para se recuperar longe de qualquer ameaça ou pressão psicológica. O carro virou em uma estrada de terra batida muito bem cuidada, cercada por grandes árvores antigas e centenárias. O sol começava a se pôr lentamente por trás das nuvens escuras de chuva quando eles finalmente chegaram. Grandes e pesados portões de ferro escuro se abriram automaticamente, revelando uma casa imensa com estilo rústico e acolhedor. O motorista parou o carro na entrada principal pavimentada de pedras e desligou o motor silencioso. O silêncio do campo era absoluto e curador, interrompido apenas pelo canto melodioso de alguns pássaros que se recolhiam para os ninhos. A jovem acordou muito assustada quando o movimento constante do carro parou. Ela olhou para os lados de forma desorientada e ansiosa, sem reconhecer o lugar vasto onde estava. A casa de tijolos aparentes antigos, com grandes janelas de vidro limpo e uma varanda espaçosa de madeira, parecia saída de um livro de contos. O empresário abriu a porta do carro devagar e desceu primeiro, oferecendo a mão firme para ajudá-la a sair. Nós chegamos a um lugar seguro, ele disse de forma simples, direta e muito honesta. Ela hesitou por um momento longo, olhando para a mão grande e estendida dele com natural desconfiança. Mas o olhar gentil, profundo e calmo do homem mais velho a encorajou a aceitar a ajuda oferecida. Ela desceu do carro com muita dificuldade, pois o corpo inteiro doía de forma aguda por causa da cruel agressão sofrida. Uma senhora de cabelos brancos bem presos e um lindo sorriso maternal à pesada porta da casa antes mesmo que eles chegassem aos degraus da varanda.
Era a governanta da propriedade, uma mulher sábia que trabalhava para a família do empresário há muitas décadas. Ela olhou para a jovem de vestido de noiva rasgado e sujo e arregalou os olhos com espanto, mas não disse absolutamente nada inoportuno. Ela apenas sentiu uma onda quente de compaixão invadir o peito envelhecido dela. Se esta história emocionante está prendendo a sua atenção, aproveite para compartilhar este vídeo com alguém muito especial para você. Pode ser um amigo leal, um filho querido ou um parente que goste de ouvir boas narrativas de vida. A sua ajuda simples é muito importante para que o nosso canal continue crescendo todos os dias. Por favor, prepare o quarto de hóspedes mais aquecido e confortável. O empresário pediu à governanta de forma educada. A senhora concordou com a cabeça imediatamente e se aproximou da jovem assustada com muito cuidado, como se ela fosse feita de vidro fino. Ela passou o braço carinhoso em volta dos ombros tensos da moça e a guiou devagar para dentro da casa grande. O ambiente interno era suavemente iluminado, muito quente e cheirava deliciosamente a lenha queimada na lareira e café fresco na cozinha. A jovem foi levada com calma para um quarto imenso e muito espaçoso no segundo andar da residência. A cama de madeira maciça era imensa, coberta por lençóis brancos muito limpos e edredons grossos que pareciam abraçar quem deitasse ali. A governanta preparou um banho morno e demorado na banheira do quarto, colocando sais aromáticos especiais que ajudariam a relaxar os músculos tão tensos. Em seguida, ela abriu os armários e separou roupas limpas, folgadas e muito confortáveis que pertenciam à própria irmã mais nova do empresário. Quando ficou finalmente sozinha no banheiro espaçoso, a jovem perdeu as forças e finalmente desabou no choro. Ela tirou o vestido de noiva molhado e muito pesado, deixando-o cair no chão de cerâmica fria sem nenhum cuidado. Ao se olhar no grande espelho iluminado acima da pia de mármore, as lágrimas salgadas começaram a rolar pelo rosto machucado e arrociado. O reflexo mostrava uma mulher ferida no corpo e na alma, extremamente cansada, mas que havia tido a grande coragem de lutar pela própria vida. A água quente e reconfortante do banho levou embora a sujeira física, o frio que congelava os ossos e um pouco do desespero sufocante daquele longo dia. Ela lavou os cabelos longos com calma extrema, sentindo uma dor aguda em cada movimento que fazia com os braços doloridos. Após o longo banho, ela vestiu as roupas de algodão macio e sentiu um nível de conforto que não experimentava há muito tempo. A governanta bateu na porta do quarto de forma muito suave, trazendo uma bandeja de prata com chá natural bem quente e torradas frescas. A moça comeu tudo em silêncio absoluto, sentada na beira macia da grande cama. O cansaço acumulado era tão grande que ela mal conseguiu terminar a refeição simples antes de deitar a cabeça pesada no travesseiro de plumas. Assim que fechou os olhos cansados, o sono a dominou completamente, um sono profundo, escuro e sem nenhum sonho. Ela dormiu por muitas e longas horas seguidas, protegida e escondida pelas paredes fortes daquela casa isolada no meio do campo. Enquanto ela descansava no andar de cima, o empresário passou a noite inteira em claro no escritório dele no andar de baixo. Ele fez algumas ligações discretas e muito estratégicas para contatos fortes a fim de investigar o que estava acontecendo na cidade grande. Descobriu rapidamente que a família da moça pertencia a um círculo de negócios muito ganancioso, inescrupuloso e perigoso. O noivo que foi abandonado debaixo de chuva era o principal herdeiro de uma grande construtora envolvida em antigos escândalos de corrupção. A nossa família muitas vezes nos apoia com amor, mas outras vezes pode infelizmente ser a fonte das nossas maiores dores e traumas. Se você gosta de temas profundos sobre as relações humanas e perdão, não esqueça de curtir este vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo emocionante desta jornada de cura. Na manhã do dia seguinte, o sol brilhou fraco e tímido através das nuvens brancas, iluminando os belos campos verdes ao redor da grande propriedade. A jovem acordou bem devagar, sentindo a claridade matinal invadir o quarto espaçoso através das frestas da cortina pesada. Por alguns segundos de paz absoluta,
Ela esqueceu tudo o que havia acontecido e sentiu apenas a maciez deliciosa dos lençóis limpos. Mas a dor latejante no rosto roxo logo trouxe de volta todas as lembranças sombrias e assustadoras do dia anterior. Ela se levantou da cama com calma e caminhou descalça até a grande janela do quarto. A vista natural era simplesmente deslumbrante, cheia de árvores altas, pequenas colinas verdes e um lago muito sereno ao fundo da propriedade. Ela respirou fundo, sentindo o ar puro e maravilhosamente fresco entrar nos pulmões maltratados pela ansiedade. A sensação de paz profunda era tão imensa que parecia não pertencer ao mesmo mundo estressante onde ela vivia presa antes. Com passos muito lentos e cuidadosos, ela desceu as escadas largas de madeira polida que rangiam baixinho sob os pés dela. A casa estava incrivelmente silenciosa, mas um cheiro irresistível e delicioso de pão recém-assado vinha da direção da cozinha espaçosa. Ela caminhou curiosa pelos longos corredores enfeitados com quadros antigos e belos móveis rústicos que eram muito bem conservados. Ao chegar à porta de entrada da cozinha, ela encontrou o empresário sentado à grande mesa, lendo com atenção um jornal de papel. Ele usava roupas simples e casuais de algodão claro, bem diferentes do terno caro e formal do dia agitado anterior. Ele ergueu os olhos escuros do jornal e sorriu de forma muito amigável e respeitosa ao vê-la parada hesitante na porta. Ela paralisou por um momento rápido, sentindo muita vergonha de estar na casa de um homem que ela nem conhecia direito. Mas a presença física dele transmitia uma segurança inabalável e madura, uma calma constante que a encorajava a entrar e se sentar. "Muito bom dia", ele disse com voz suave e grave, dobrando o jornal devagar e colocando-o sobre a mesa de madeira rústica. A simpática governanta logo apareceu com uma grande xícara de café quente e um prato cheio de frutas doces e frescas. A moça sentou-se na cadeira confortável de frente para ele, murmurando um agradecimento tímido e muito baixinho. O silêncio da manhã entre eles não era de forma alguma constrangedor, mas sim cheio de um respeito mútuo e muita compreensão. Ela segurou a xícara de porcelana com as duas mãos trêmulas, aproveitando o calor bom que irradiava para a pele fria dela. Ela sabia no fundo do coração que precisava dizer alguma coisa educada, que precisava se explicar brevemente e agradecer por tudo que ele fez. "Eu nem sequer sei o seu nome", ela disse finalmente, rompendo o silêncio, com a voz um pouco rouca e fraca pelo choro. Foi a primeira vez que ele ouviu o som da voz dela com total clareza e atenção. "O meu nome é Carlos", ele respondeu de prontidão, mantendo o olhar gentil e acolhedor fixo no rosto machucado dela. "E você não precisa me explicar nada agora, a menos que sinta muita vontade de falar sobre isso no seu próprio tempo." As palavras simples dele tiraram um peso imediato e enorme das costas cansadas da jovem. Ela sentiu uma vontade súbita e muito forte de chorar novamente, mas desta vez era de puro alívio e extrema gratidão. "Eu me chamo Helena", ela respondeu quebrando a barreira, forçando um pequeno e doloroso sorriso nos lábios machucados. Os dois continuaram tomando o café da manhã farto em um silêncio muito confortável, apenas apreciando a companhia calma e tranquila um do outro. Carlos não fez nenhuma pergunta invasiva sobre os machucados evidentes ou sobre a família tóxica dela, respeitando fielmente o tempo que ela precisava para curar a própria alma. Ele era maduro o suficiente e entendia perfeitamente que a confiança verdadeira é algo frágil que se constrói aos poucos, dia após dia. Quantas vezes nós encontramos verdadeiros anjos em forma de pessoas comuns no nosso longo caminho da vida? Deixe um comentário agora mesmo dizendo de qual estado do nosso imenso Brasil você está nos assistindo com atenção. Nós queremos saber até onde a nossa voz amiga está chegando e criando conexões virtuais verdadeiras e duradouras. Os dias tranquilos no campo começaram a passar de forma incrivelmente lenta, curadora e serena para a jovem machucada. Helena passava a maior parte do tempo caminhando livremente pelo jardim, florido ou lendo belos livros antigos na biblioteca silenciosa da grande casa.
Carlos continuava trabalhando focado em seu escritório particular no andar de baixo, mas sempre fazia questão de fazer pausas longas para almoçar e jantar na companhia dela. Aos poucos, a presença constante dele deixou de ser a de um mero estranho rico e passou a ser a de um verdadeiro amigo protetor e leal. As marcas roxas e feias no rosto delicado de Helena começaram a desaparecer lentamente com o passar da primeira semana, dando lugar à pele natural, saudável e muito bonita dela. O corpo dolorido e fraco foi se recuperando rapidamente graças ao bom descanso prolongado, à excelente alimentação caseira e à paz constante do campo aberto. Ela começou a ajudar a simpática governanta nas tarefas da cozinha diariamente, não por nenhum tipo de obrigação imposta, mas porque gostava de se sentir útil e viva. O cheiro doce de bolo assando no forno e as conversas simples sobre a vida traziam de volta um pouco da alegria genuína que haviam roubado dela sem piedade. Carlos observava tudo de longe com muita admiração a transformação daquela mulher valente que havia entrado em seu carro tão destruída e sem esperança. Ele notou com carinho a forma como ela sorria abertamente quando via os pequenos pássaros se banhando no jardim, e como a voz dela ficava incrivelmente doce ao falar com a velha governanta. Um sentimento muito novo e poderoso começou a crescer devagar dentro do peito do empresário solitário, algo que ele não sentia de verdade há muitos anos de trabalho árduo. Ele sentia uma vontade enorme, pura e verdadeira de proteger a felicidade simples e bonita que ela estava redescobrindo longe da cidade. Em uma tarde de domingo muito ensolarada, os dois sentaram juntos na grande varanda de madeira para tomar um chá de ervas calmantes. O vento fresco soprava de forma muito suave no rosto deles, balançando as folhas verdes das árvores altas e trazendo um frescor agradável para a tarde. Helena olhou para Carlos com uma expressão muito mais serena e corajosa, sentindo no coração que aquele era o momento certo de falar a verdade. Ela contou com detalhes tristes sobre a enorme dívida financeira do pai dela, sobre as constantes ameaças psicológicas e sobre a agressão brutal na maldita noite de núpcias. Ela falou tudo sem pressa alguma, deixando as lágrimas contidas caírem livres pelo rosto sem tentar escondê-las dele. Carlos ouviu cada palavra dolorosa com uma atenção profunda e respeitosa, sem interromper ou julgar nenhuma das atitudes que ela foi forçada a tomar. Quando ela finalmente terminou de falar sobre o passado traumático, ele estendeu a mão grande e segurou a dela de forma incrivelmente firme, quente e muito gentil. "Você está totalmente segura aqui comigo, Helena", ele disse com uma convicção que vinha da alma dele. "Ninguém, sob nenhuma hipótese, vai tirar você desta casa contra a sua vontade." A promessa verbal dele soou como uma rocha firme, grande e inabalável em meio à tempestade caótica que era a vida dela. Ela apertou a mão dele de volta com todas as forças, sentindo uma imensa gratidão que as palavras não poderiam jamais conseguir expressar. Naquele exato momento, sob a bela luz dourada e aconchegante do final de tarde de domingo, uma ponte invisível de confiança inquebrável foi construída definitivamente entre os dois. Não havia nenhuma pressa ou pressão externa para o amor romântico ali. Havia apenas o terreno mais fértil do respeito humano e do cuidado genuíno entre duas almas. Se você também acredita que o respeito absoluto é a única base forte de qualquer relacionamento verdadeiro e duradouro, inscreva-se no canal Voz que Conta Histórias. Faça parte da nossa comunidade maravilhosa que valoriza sempre o afeto sincero, a paciência e a empatia com o próximo. Deixe o seu gostei com carinho se você torce de verdade pela felicidade pura de quem já sofreu muito na vida. Algumas semanas se passaram de forma incrivelmente rápida dentro dessa rotina muito curadora, pacífica e altamente tranquila na propriedade rural. O sorriso doce de Helena tornou-se muito mais frequente, iluminando a casa grande, e as conversas noturnas entre ela e Carlos ficaram cada vez mais longas, profundas e muito divertidas. Eles descobriram com surpresa vários interesses em comum, gostos musicais muito parecidos e muitas histórias engraçadas da época da infância de ambos. A dor sufocante do passado recente ainda existia na memória dela,
mas começava felizmente a se tornar apenas uma cicatriz fechada em vez de uma grande ferida aberta e sangrando. Certa noite estrelada, logo após um jantar caseiro muito agradável feito pela governanta, Carlos recebeu uma ligação inesperada no celular pessoal dele. O rosto tranquilo do empresário ficou imediatamente tenso, pálido e muito sério, enquanto ele ouvia o relato da pessoa de extrema confiança do outro lado da linha telefônica. Ele caminhou apressado e nervoso até a grande janela da sala de estar iluminada, dando as costas largas para onde Helena estava sentada. A mudança brusca de comportamento dele foi tão rápida e atípica que o coração de Helena deu um salto enorme de preocupação e alerta imediato. Ele desligou o telefone com um toque brusco na tela e respirou muito fundo, parecendo procurar internamente as palavras mais certas antes de se virar para ela. Os olhos escuros e preocupados dele encontraram os de Helena com uma intensidade tão grande que a fez prender a respiração instantaneamente no sofá. A segurança imensa e a grande paz daquelas últimas semanas maravilhosas de repente pareceram incrivelmente frágeis e duramente ameaçadas por algo invisível. A tempestade tenebrosa que ela acreditava firmemente que havia deixado para trás na cidade barulhenta parecia estar chegando com força total até o refúgio seguro deles no campo. Os detetives deles descobriram a placa do meu carro através das câmeras de rua, Carlos disse com a voz muito baixa, séria e carregada de preocupação real. A sua família poderosa e o seu ex-noivo violento já sabem perfeitamente quem eu sou e onde esta propriedade fica. Helena sentiu o chão sólido da casa desaparecer por completo debaixo dos pés trêmulos dela em uma fração de segundo de choque. O medo gelado, sufocante e terrível que ela havia esquecido nos últimos dias voltou a tomar conta de cada milímetro do corpo frágil dela. "O que nós vamos fazer agora?" Ela perguntou com a voz falha e trêmula, apertando as duas mãos frias contra o próprio peito apertado. Carlos mantinha os olhos fixos nela, percebendo o pânico absoluto que tomava conta de cada traço do seu rosto fino. Ele se aproximou devagar da jovem, sentando-se na beira da mesa de centro, ficando exatamente na mesma altura que ela no sofá. As mãos grandes e muito quentes dele seguraram os ombros trêmulos de Helena com uma firmeza que transmitia uma segurança instantânea. "Nós não vamos fugir, Helena", ele declarou com uma voz grave, profundamente calma e carregada de uma determinação inabalável. "Eu passei a minha vida inteira construindo um grande império financeiro que me permite não ter nenhum medo de homens covardes." Ela piscou várias vezes, tentando processar o real significado daquelas palavras em meio ao turbilhão de medo que ainda sentia. O instinto natural dela, que havia sido moldado por anos longos de opressão familiar cruel, era apenas correr e se esconder no buraco mais escuro. Mas a presença de Carlos, erguendo-se como uma montanha protetora diante dela, começou a dissipar lentamente a névoa do pânico cego. "Eles são extremamente poderosos, Carlos. Eles conhecem muitos juízes influentes, políticos importantes e têm muito dinheiro sujo." Ela sussurrou assustada, ainda com a voz embargada. Ele deu um sorriso de canto, um sorriso que não era de alegria genuína, mas de quem conhecia perfeitamente as regras daquele jogo perverso. "O poder criminoso deles termina exatamente onde o meu começa. E eu garanto a você que a linha do meu alcance é infinitamente mais extensa." Carlos explicou de forma detalhada que as empresas centenárias dele eram as principais credoras dos grandes bancos que financiavam a construtora gigante do ex-noivo dela. Com apenas algumas ligações estratégicas muito bem colocadas, ele poderia sufocar financeiramente e politicamente toda a família que a havia vendido como uma simples mercadoria barata. Não seria de forma alguma uma briga de rua suja ou física, mas sim uma guerra pesada travada nos tribunais silenciosos, nos conselhos de administração ricos e na grande imprensa. Helena sentiu uma faísca muito pequena e totalmente desconhecida acender no fundo do peito apertado e dolorido dela pelas humilhações passadas. Pela primeira vez na vida inteira dela, alguém importante estava disposto a lutar verdadeiramente por ela, usando todas as armas legais disponíveis no mundo corporativo.
A vítima frágil e assustada que havia entrado correndo e chorando naquele carro chuvoso começou a dar lugar a uma mulher adulta que desejava justiça implacável. Você já encontrou alguém de bom coração que mudou completamente a sua forma de enxergar a própria força interior nos momentos difíceis? Deixe nos comentários logo abaixo a sua história pessoal de superação para inspirar milhares de outras pessoas que estão passando por grandes lutas parecidas hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal Voz, que conta histórias para acompanhar cada passo dessa incrível jornada de coragem e amor. Na manhã seguinte e muito cedo, a paz silenciosa da linda fazenda foi quebrada pelo som pesado de pneus de carros caros na longa estrada de terra. 4 veículos utilitários esportivos muito escuros e blindados estacionaram em frente à grande varanda de madeira rústica da propriedade rural. Deles desceram rapidamente homens fortes e engravatados e mulheres sérias carregando grandes pastas de couro repletas de papéis, todos com expressões extremamente fechadas e focadas no trabalho. Eram os melhores e mais caros advogados criminais e corporativos do país inteiro, trazidos às pressas por Carlos durante a tensa madrugada anterior. A sala de jantar aconchegante se transformou muito rapidamente em um verdadeiro centro nervoso de operações de guerra jurídica implacável. Documentos grossos foram espalhados sem cerimônia sobre a mesa grande, e pequenos computadores de última geração foram conectados estrategicamente em várias tomadas pela sala toda. Helena estava sentada quieta na cabeceira de madeira, sentindo o estômago embrulhar fortemente de nervoso agudo diante de tantas pessoas desconhecidas e tão imponentes. Carlos permaneceu de pé o tempo todo logo atrás da cadeira alta dela, com uma das mãos pousada de forma suave e protetora no ombro tenso dela como um apoio silencioso e firme. A advogada principal de toda a grande equipe, uma mulher mais velha de cabelos grisalhos curtos e um olhar assustadoramente afiado, sentou-se bem de frente para Helena. Nós precisamos de todos os detalhes escuros, querida, desde as dívidas gigantescas do seu pai até as mínimas agressões físicas. A experiente advogada pediu. O tom de voz maduro da profissional era gentil, mas extremamente firme, deixando totalmente claro que não haveria nenhum espaço para mentiras confortáveis ou meias-verdades perigosas ali dentro. Relembrar cada humilhação cruel, cada grito raivoso da mãe e cada golpe pesado sofrido do noivo foi um processo incrivelmente doloroso e muito exaustivo mentalmente para a jovem machucada. Ela chorou sozinha em vários momentos difíceis do relato longo, precisando parar de falar para beber grandes goles de água fria e conseguir recuperar o fôlego que sumia dos pulmões apertados. Mas, a cada palavra dura dita, a cada prova antiga relatada em voz alta perante a equipe séria, ela sentia um peso gigantesco do segredo saindo de vez das próprias costas doloridas. Ela estava entregando de bandeja toda a munição pesada nas mãos hábeis e certas das pessoas mais qualificadas, prontas para atirar legalmente contra os grandes monstros covardes do seu triste passado. Se você gosta muito de histórias emocionantes onde a justiça limpa finalmente prevalece contra a maldade humana, clique no botão de curtir agora, mesmo abaixo do vídeo. A sua curtida é extremamente importante e vital para que a plataforma do YouTube recomende este vídeo acolhedor para muito mais pessoas que precisam ouvir palavras reais de coragem hoje. Diga também nos nossos comentários de qual cidade maravilhosa do nosso Brasil você está nos ouvindo e assistindo nesta noite tão especial e profunda. Após longas horas tensas de depoimentos sinceros e estratégias corporativas muito complexas traçadas ali mesmo, ficou totalmente decidido que eles precisavam voltar correndo para a cidade grande imediatamente. A fazenda linda e bastante isolada era de fato perfeita para a necessária recuperação física inicial, mas a grande guerra legal exigia obrigatoriamente que eles estivessem pisando forte no centro financeiro quente do país. Helena arrumou rapidamente as poucas e confortáveis roupas limpas que havia ganhado em uma mala pequena, despedindo-se com um abraço muito apertado e choroso da governanta tão carinhosa. O coração da moça batia acelerado como um tambor forte dentro do peito.
misturando um medo persistente de ser descoberta com uma enorme coragem que ela ainda não sabia controlar direito e usar a seu favor. A longa viagem de volta não foi feita de forma simples, mas sim em um grande comboio altamente armado de carros blindados, com ex-policiais como seguranças muito bem treinados, acompanhando cada quilômetro da rodovia movimentada. Carlos percebeu rapidamente a grande tensão nos ombros rígidos de Helena e segurou a mão trêmula dela com força durante todo o percurso silencioso de volta à civilização barulhenta. Você não está mais sozinha no mundo. Lembre-se sempre disso quando o medo antigo tentar paralisar os seus passos valentes. Ele sussurrou perto do ouvido dela com um hálito quente. Eles chegaram à magnífica e luxuosa cobertura de Carlos, exatamente no meio do final da tarde fria. Um apartamento de tamanho imenso que ocupava sozinho todo o último andar de um famoso prédio envidraçado. A vista aberta da cidade inteira, pulsando lá embaixo, era deslumbrante e estonteante, com milhares de pequenas luzes amarelas se acendendo enquanto o sol desaparecia por trás do horizonte totalmente cinzento. O local seguro era uma verdadeira e impenetrável fortaleza suspensa nos ares, com acesso exclusivo restrito rigorosamente por leitura de biometria e muitos seguranças particulares altos vigiando o enorme saguão 24 horas ininterruptas por dia. No amanhecer gelado do dia seguinte, a primeira bomba jurídica avassaladora foi lançada sem nenhuma piedade pela equipe de advogados implacáveis recém-contratada pelo rico empresário. Uma medida liminar judicial de grande urgência bloqueou de forma feroz quase todos os bens líquidos da família inteira do ex-noivo violento de Helena, citando suspeitas muito fortes de enormes fraudes contratuais e lavagem criminosa. A notícia estrondosa vazou rapidamente para os respeitados cadernos de economia dos principais jornais matinais, causando de fato um verdadeiro terremoto instantâneo e caótico no mercado financeiro local. A construtora outrora gigante e corrupta, que na verdade vivia apenas de aparências luxuosas e enganosas, começou a sangrar muito dinheiro vivo e grande credibilidade em questão de poucas e curtas horas tensas. A reação de profundo desespero e raiva incontrolável do outro lado escuro da guerra não demorou absolutamente nada para acontecer e buscar atingir fortemente o alvo considerado mais vulnerável. O celular novinho em folha e de última geração que Carlos havia comprado para Helena no mesmo dia tocou no meio da tarde abafada, exibindo o número antigo e assustadoramente conhecido do agressivo pai dela. Ela olhou para a tela brilhante piscando, sentindo imediatamente as duas mãos suarem muito frio e a respiração ficar curta, difícil e muito irregular em um instante de puro terror infantil. Carlos estava tranquilamente do outro lado da sala espaçosa, servindo uma bebida fina, mas percebeu o grande terror mudo dela e caminhou rapidamente para perto da mulher amparando-a. A nossa família biológica deve ser sempre o nosso eterno porto seguro, mas às vezes nós precisamos de verdade nos afastar para conseguir preservar a nossa própria saúde mental duradoura e a nossa vida. Compartilhe o link direto deste vídeo agora com aquele amigo especial ou com o familiar próximo que sempre esteve ao seu lado firme nos momentos de maior escuridão da sua vida corrida. E não se esqueça de ativar o grande sininho amarelo das notificações ativas para nunca perder nenhuma parte altamente emocionante e reflexiva desta nossa narrativa de superação e força feminina. Você deseja que eu atenda a ligação por você? Carlos perguntou com muita calma e delicadeza protetora, visivelmente pronto para assumir aquela carga emocional e pesada sem hesitar nem por um segundo. Helena olhou profundamente para os olhos muito escuros dele, tirando inexplicavelmente muita força daquela imensa montanha de calma e paz, e apenas negou com a cabeça lentamente, decidida a enfrentar. Ela deslizou o dedo ainda muito trêmulo pela grande tela do moderno aparelho de vidro e atendeu a ligação tensa, colocando imediatamente no modo do viva-voz para que Carlos também pudesse ouvir tudo em tempo real. A voz grossa do pai autoritário dela soou bastante desesperada, completamente furiosa e extremamente carregada do mesmo exato tom violento e cruel que ela infelizmente conheceu a vida inteira presa em casa. Você enlouqueceu de vez na cabeça,
sua menina irresponsável, insolente e burra. Volte para a nossa casa agora mesmo, pegue as suas malas e mande esse seu novo amante rico retirar todos os graves processos na justiça contra as nossas famílias. O velho homem gritava e babava de ódio do outro lado da linha, disparando diversas ofensas horríveis contra o sangue dela, chamando-a injustamente de ingrata doente e dizendo com todas as letras que ela estava destruindo rapidamente o valioso nome de toda a família no mercado. Helena fechou fortemente os olhos machucados com muita força, sentindo uma dor aguda e antiga reabrir no peito sensível, a grande dor inexplicável de uma filha leal que nunca foi amada de verdade por quem deveria protegê-la. Mas, ao abrir novamente os olhos brilhantes de lágrimas contidas e ver Carlos de pé bem ali, forte e firme como uma rocha antiga ao lado do pequeno corpo dela, ela encontrou maravilhosamente a própria e bela voz que esteve silenciada por medo. A bela família tradicional de comercial de margarina que você diz aos prantos que eu estou destruindo nunca existiu de verdade, meu caro pai. Era apenas uma grande empresa familiar muito falida e criminosa, onde eu sempre fui apenas o produto de carne mais barato do estoque. Ela respondeu com voz cristalina. A imensa e chocante firmeza madura nas palavras da filha pegou o velho pai de surpresa total do outro lado da linha telefônica, repentinamente muda e ofegante de ódio puro. Eu não vou nunca mais voltar para aquele inferno frio. Eu não vou retirar as minhas assinaturas dos processos criminais extensos e eu vou ver todos vocês engravatados pagarem caro por cada gota vermelha de sangue que eu derramei no chão daquele altar sujo. Ela declarou ferozmente. Antes sequer que o homem mais velho pudesse começar a gritar descontroladamente com mais impropérios asquerosos. Ela encerrou a chamada tensa com um único toque muito firme e bloqueou o número dele para todo o sempre em sua vida liberta. Um silêncio muito denso, grosso e bastante elétrico, tomou conta de cada milímetro da grande sala de estar luxuosa com vista para o céu, após o fim decisivo daquela ligação tão traumática e intensamente libertadora de almas amarradas. Helena começou então a tremer incontrolavelmente do pé à cabeça, deixando o pesado celular escuro cair com baque surdo no tapete felpudo e macio da sala persa, enquanto as lágrimas quentes e grossas finalmente lavavam o rosto pálido e belo dela. Carlos não disse palavras vazias. Ele simplesmente a puxou com força para um grande e acolhedor abraço de urso protetor, envolvendo todo o corpo frágil dela nos braços compridos, fortes e muito seguros daquele grande homem maduro. Ela enterrou o rosto exausto bem no peito largo e quente dele, chorando copiosamente e alto, não de medo desesperado ou de culpa cristã doentia, mas do mais puro, cristalino e absoluto alívio emocional contido por anos inteiros. Eles ficaram simplesmente abraçados forte daquele mesmo jeito calmo e sem jeito por muitos e preciosos minutos seguidos, ouvindo apenas e tão somente o som rítmico da respiração ofegante um do outro na grande sala espaçosa e quase vazia. Aos pouquinhos e com paciência, os soluços doídos e engasgados da pobre jovem foram diminuindo bastante, sendo totalmente substituídos por uma calma interior quente que irradiava intensamente do coração do empresário diretamente para o dela necessitado. Quando ela finalmente conseguiu levantar o rosto um pouco borrado pelas lágrimas salgadas para olhar bem fundo nele, a curta distância física real entre os dois corpos abraçados era incrivelmente mínima, quase de fato inexistente no ar com cheiro de chuva limpa. Os olhos experientes de Carlos transbordavam claramente uma admiração muito profunda e imensamente sincera, um respeito gigantesco de um homem feito pela incrível mulher, maravilhosamente corajosa e inquebrável que ela com certeza estava se revelando e renascendo. Muitas vezes em nossas vidas reais, o amor mais verdadeiro de todos não nasce explodindo de grandes e cegas paixões loucas e avassaladoras no primeiro e incerto olhar jovial da vida inexperiente, mas sim brota calmo da confiança mais absoluta, construída e testada a ferro nas piores tempestades do nosso mundo humano. Se você em casa também acredita fervorosamente que o respeito verdadeiro mútuo é a maior base firme e forte de um longo relacionamento,
Inscreva-se logo no nosso canal, agora mesmo de forma gratuita, e faça logo parte da nossa imensa família espalhada pela rede. Deixe também o seu melhor comentário sincero logo aí embaixo sobre o que exatamente você faria no difícil lugar da jovem Helena se também tivesse a rara chance de confrontar cruelmente de frente o seu sombrio e doloroso passado para poder vencer de vez e ser feliz sem amarras alheias. O belo rosto cansado de Carlos se aproximou de forma milimétrica e incrivelmente lenta do rosto molhado dela, dando a ela todo o respeito e o tempo do vasto mundo para que pudesse facilmente recuar o corpo se assim apenas desejasse no fundo do seu coração abalado. Mas Helena não recuou 1 milímetro assustado sequer em direção às próprias defesas ativas de outrora. Pelo contrário, fechou bem os olhos grandes e escuros em sinal de imensa confiança plena, respirou com força o bom perfume no ar masculino, abriu os lábios ainda machucados internamente no canto rosado e ergueu bravamente todo o próprio queixo altivo levemente no ar, na direção da firme boca dele no meio de toda aquela imensa e sombria tensão de vida corajosa enfrentada dia a dia, em uma gigantesca guerra impiedosa de ricos perigosos de coração sujo. Os lábios dos dois sobreviventes se encontraram magicamente em um belo beijo incrivelmente e espantosamente muito suave, bastante e absurdamente respeitoso da parte do forte homem e bastante carregado de intensos e profundos sentimentos bons de carinho que estavam claramente muito bem guardados em chaves pesadas, sob grandes 7 chaves, emocionais portanto e prolongado longo e cansativo e exaustivo tempo tenso. Não havia absolutamente e em momento algum qualquer indício claro e rápido de estranha e descabida pressa egoísta e desrespeitosa atitude de posse, de poder e ganância de paixão. Havia ali tão somente a certeza total curativa e a convicção pura de amparo mútuo quente de 2 fortes almas que precisavam ser curadas para sempre de todos os assombros do coração. O encontro verdadeiro das 2 calmas e tranquilas e respeitosas almas aprofundou-se lentamente bem sem pressa alguma no grande salão, trazendo rapidamente um maravilhoso, incrível e gostoso calor, reparador limpo para cada parte do assustado e lindo corpo maduro de forte Helena que parecia curado. A ação pura conseguiu no final magicamente e lindamente espantar para bem longe todas as sombrias e assustadoras antigas e machucadas memórias pesadas cruéis dos abusos corporais pesados e difíceis. A nossa guerra terrível acaba apenas quando você sorrir leve. Ele sussurrou perto muito dela ofegante sorrindo para fechar grandes e graves juramentos com carinho verdadeiro de amparo final maravilhoso aos pares. Mas infelizmente a grande e terrível família inimiga sombria, repleta e composta inteiramente de grandes crápulas muito cruéis do asqueroso agressor, não pretendia recuar nem se entregar tão facilmente com base e medo inicial diante apenas dos primeiros eficientes trâmites fortes liminares. Eles, vendo tudo rapidamente ruir pelos dedos escorrendo sem freios pesados da longa e antiga justiça impetrada corajosamente pela brava garota traída brutalmente, gastaram enormes quantias gigantes de muito dinheiro muito sujo, contratando sorrateiramente de forma obscura centenas de milhares de covardes blogs, sites pequenos amadores de feias mentiras descaradas da grande rede e fofocas sensacionalistas nojentas, para conseguirem e tentarem desesperadamente e cruelmente manchar o bonito, bom, valoroso e lindo nome precioso construído para a linda Helena perante todo o cruel tribunal midiático doentio do nosso país em grande crise. A mentira e inverdade odiosa espalhada levianamente, de forma maldosa e perversa no ar, em vários jornais muito ruins de mentira que tentam apenas criar muito terror nas pessoas honestas em nosso sofrido Brasil, pode sempre correr por curto e falso curto período ruim. Não se esqueça nunca de forma rápida deixar agora a sua preciosa e imensamente grande de fundamental importância curtida, clicando com carinho real de forma rápida neste lindo e azul botão de baixo, com certeza absoluta ajudar o canal a espalhar curas longas e fortes palavras imensamente curativas, maravilhosas boas. Com certeza também de forma especial, e se assim o seu forte peito quiser hoje, espalhe este longo conteúdo verdadeiro em grupos quentes, mandando um abraço longo e amigo.
Helena sentiu logo na boca um terrível amargor, frio terrível com aquelas feias publicações caluniosas pagas. E ela agora muito firme rejeitou prontamente com sabedoria clara as pesadas soluções ocultas. Eu de forma alguma aceito que os grandiosos e gigantes doutores legais encobram com sigilo forte e liminares frias o processo secreto, longe dos grandes holofotes imensos populares do povo real e comum com quem me solidarizo neste chão sagrado. Helena exigiu forte uma franca, rápida, séria e importante exclusiva forte. Carlos aplaudiu imensamente sorridente o maravilhoso ímpeto feminino nascido forte da superação limpa com alma gigante lavada. A corajosa grande entrevista na rede, em cadeia extensa nacional, escancarou finalmente fotos doentias brutais das machucadas, periciais da moça e explodiu o grande teatro falso milionário na cabeça nua feia dos vilões de terno fino sujo. A enorme paz quente voltou na mesma mágica, noite leve e calma com brindes altos finos calmos felizes da rápida repercussão pura e bonita de limpeza final do pesado pesadelo, com taças tocando sinos e risadas curativas de Helena, que via o rosto belo e maduro livre das grades horríveis dos cruéis vilões. Porém, quando a grande sala clara, maravilhosa de paz, profunda acolhedora de Carlos, mergulhou de fato rápida e aterrorizante numa escuridão feia e impenetrável, sem qualquer resposta calma e normal clara de grandes alarmes. Os números digitais vermelhos silenciosos do grande pesado elevador, seguro no andar, apontou uma intrusão subindo rápido, silenciosa, rumo ao salão escuro, apavorante calado, total silêncio. As grandes fortes pesadas blindadas, grandes portas fortes luxuosas, deslizaram revelando em calafrios medos frios e 3 sombrios brutamontes pesados, fortemente vestidos escuros, vindo ameaçadores da penumbra espessa cega do arrepio final, sombrio misterioso, cortando de vez a vida feliz do beijo calmo, da comemoração interrompida brusca total terrível. Fim inesperado ali, total em pânico da sala, isolada, vazia, silêncio. A respiração de Helena parou completamente na garganta apertada enquanto ela observava a escuridão do elevador. Os 3 homens grandes deram passos pesados e silenciosos para fora da cabine, entrando na sala de estar. Carlos imediatamente empurrou Helena para trás do próprio corpo largo, servindo como um escudo humano protetor. Ele não tinha nenhuma arma nas mãos, apenas a coragem pura e o instinto animal de defender a mulher que amava. Um dos homens ergueu as 2 mãos no ar de forma muito lenta e espalmada para mostrar que não queria atacar. O movimento calmo contrastava totalmente com a tensão absurda e o terror cortante daquele momento exato. Um pequeno feixe da luz pálida da lua, que entrava pela janela, iluminou algo metálico brilhando no pescoço do homem. Era um distintivo oficial e pesado da Polícia Federal Brasileira, pendurado em uma corrente grossa de aço escuro. Por favor, mantenham a calma e não façam nenhum movimento brusco agora. O homem da frente disse com voz rouca e muito firme. Nós somos agentes especiais da Força de Segurança Nacional e viemos aqui para salvar a vida de vocês 2. A notícia caiu como uma âncora pesada no meio da sala, substituindo o pânico inicial por uma confusão enorme e desnorteante. Carlos relaxou apenas um pouco os ombros largos, mas não afastou Helena das próprias costas seguras em nenhum momento. O agente principal deu mais um passo cauteloso para frente, deixando o rosto sério e cansado ficar totalmente visível. Ele explicou rapidamente que a polícia investigava os crimes graves da construtora da família do ex-noivo há mais de 4 longos anos. A medida liminar arrasadora que os advogados de Carlos haviam conseguido naquela mesma tarde havia sido o estopim de uma grande bomba. A família criminosa entrou em pânico absoluto ao ver as contas bloqueadas e percebeu que Helena era a peça solta mais perigosa para eles. Em uma atitude de total desespero e maldade pura, o antigo sogro de Helena havia contratado profissionais perigosos para silenciá-la definitivamente naquela mesma noite. A polícia havia interceptado mensagens secretas na internet meia hora antes, descobrindo o plano macabro de invasão ao prédio de luxo. Os agentes federais precisaram agir de forma silenciosa,
cortando a energia e os alarmes para não alertar os verdadeiros assassinos que já rondavam o quarteirão. Se você alguma vez já sentiu que a vida puxou o tapete debaixo dos seus pés sem nenhum aviso prévio, preste muita atenção nesta história. Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhando de onde você tira forças para continuar lutando quando tudo parece desabar. Não esqueça de se inscrever no canal Voz que Conta Histórias para fazer parte da nossa grande comunidade de superação diária. Vocês têm exatamente 3 minutos para pegar apenas os documentos mais importantes e calçar sapatos confortáveis para correr. O agente ordenou com pressa. Helena sentiu as pernas tremerem muito, parecendo feitas de gelatina fraca, diante de mais uma enorme ameaça contra a própria vida. O pesadelo sombrio do qual ela havia acabado de rir na varanda havia voltado com uma força infinitamente maior e muito mais letal. Carlos segurou o rosto assustado dela com as 2 mãos quentes, olhando fundo nos olhos arregalados com uma imensa firmeza. Nós vamos sair dessa inteiros. Eu prometo a você com a minha vida. Ele sussurrou baixinho, beijando a testa fria da jovem com profundo carinho. Eles correram para o quarto escuro e pegaram apenas identidades, cartões e alguns casacos escuros e grossos de frio. Não havia tempo precioso para arrumar roupas bonitas ou objetos de grande valor sentimental que ficaram espalhados pelas gavetas. Os policiais formaram um círculo fechado e tático ao redor do casal assustado, guiando os dois rapidamente para a saída de emergência do prédio imenso. A descida pelas escadas frias de concreto parecia não ter fim, durando dezenas de minutos que machucavam as panturrilhas e tiravam o ar dos pulmões. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo eco abafado das botas pesadas dos policiais batendo contra os degraus sujos de poeira antiga. Quando finalmente chegaram às garagens subterrâneas escuras, um furgão preto totalmente blindado e sem nenhuma placa de identificação já os aguardava de portas abertas. Eles entraram às pressas no veículo apertado e o motorista pisou fundo no acelerador, cantando os pneus grossos no cimento liso e fugindo para a noite úmida. Helena encolheu o corpo inteiro no banco de trás do furgão gelado, encostando a cabeça cansada no ombro firme de Carlos. A cidade passando rápido pelas pequenas janelas escuras parecia um lugar estranho, hostil e cheio de grandes perigos invisíveis espreitando em cada esquina. Ela pensou novamente na profunda maldade da própria família, pessoas que compartilhavam o sangue dela, mas que preferiam vê-la morta a perder dinheiro sujo. Era uma constatação amarga, dolorosa e muito cruel que rasgava a alma dela em pequenos pedaços difíceis de colar novamente. Você já teve que cortar os laços definitivos com pessoas muito próximas para poder salvar a sua própria paz de espírito e saúde mental. Clique agora no botão de curtir, logo abaixo deste vídeo para nos mostrar que você apoia histórias reais sobre recomeços corajosos. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa muito ouvir uma mensagem de força e de resiliência nesta exata noite. O veículo rodou por quase 2 horas seguidas, dando muitas voltas complexas para garantir que não estavam sendo seguidos por ninguém suspeito. O destino final foi uma casa simples e bastante modesta localizada em um bairro de classe média muito tranquilo e pacato. A residência federal secreta parecia perfeitamente normal e inofensiva por fora, mas por dentro era uma grande fortaleza de pura segurança e muita tecnologia escondida. As janelas antigas tinham grossas placas de aço por trás das cortinas desbotadas e havia dezenas de câmeras cobrindo cada ângulo escuro da pequena rua. Vocês vão precisar ficar escondidos aqui por alguns dias intermináveis até nós prendermos todos os mandantes, explicou o agente, trancando a porta pesada. As regras do novo refúgio eram extremamente rígidas e não permitiam nenhum espaço para pequenos erros tolos ou teimosias irresponsáveis. Era totalmente proibido chegar perto das janelas, acessar qualquer tipo de internet e muito menos fazer ligações para o mundo lá fora. Eles estavam oficialmente isolados de toda a sociedade vibrante, presos em uma bolha de proteção máxima e de silêncio absoluto e sufocante. Nos primeiros 2 dias chuvosos de esconderijo,
O clima pesado dentro da casa pequena era de pura apreensão e de muito nervosismo contido. Helena mal conseguia se alimentar direito, tendo pesadelos horríveis todas as noites onde o ex-noivo a encontrava e a arrastava pelos cabelos. Carlos passava as madrugadas em claro, sentado em uma velha cadeira de madeira perto da cama simples, vigiando o sono agitado dela com devoção. Ele havia deixado para trás as empresas bilionárias dele e o conforto luxuoso absoluto apenas para estar ali no meio do medo com ela. Aos poucos, a inteligência emocional aguçada de Helena começou a ressurgir das cinzas do pânico generalizado que havia dominado a mente dela. Ela percebeu rapidamente que não precisava ser apenas um pacote indefeso esperando ser salvo ou descartado pelos cantos. Ela conhecia muitos detalhes cruciais sobre a vida fechada da família e sobre a rotina exata da construtora criminosa que a polícia nem sonhava. Em uma tarde chuvosa, ela se sentou na mesa bamba da cozinha simples e chamou o agente encarregado do caso para uma longa conversa séria. Muitas vezes o nosso maior medo esconde, na verdade, a nossa ferramenta mais poderosa de transformação para um futuro muito mais brilhante. Aproveite essa pausa na nossa narrativa intensa para verificar se você já ativou o sininho das notificações do canal para não perder nada. Nós queremos muito ter você com a gente em cada nova parte emocionante desta história maravilhosa sobre grandes superações humanas. Helena começou a desenhar em papéis de pão todo o organograma não oficial e escuro que comandava o dinheiro sujo do pai dela. Ela lembrou de pequenas conversas sussurradas que havia escutado sem querer durante antigos jantares de domingo cheios de grandes falsidades e sorrisos largos. Ela ditou vários nomes de empresas de fachada estrangeiras, antigos endereços obscuros e até mesmo apelidos de contato de políticos muito corruptos da região. Os policiais ficavam impressionados com a precisão absurda da memória brilhante daquela jovem que havia sido tratada a vida inteira como uma simples enfeite de mesa. Carlos também entrou na força-tarefa improvisada, usando o gigantesco conhecimento financeiro dele para desvendar os difíceis esquemas de lavagem. Juntos lado a lado, o casal formava uma verdadeira e imbatível máquina de destruição em massa contra os criminosos engravatados. A cumplicidade genuína entre Helena e Carlos atingiu um nível de conexão mental e de respeito tão alto que palavras de amor nem eram mais necessárias. Eles se entendiam perfeitamente apenas com olhares longos sobre a mesa cheia de velhos papéis investigativos e enormes copos de café preto. As noites frias na pequena casa isolada trouxeram uma intimidade muito crua e totalmente despida de quaisquer luxos ou futilidades rasas. Eles dividiam um pequeno quarto apertado, dormindo em uma cama modesta que rangia bastante a cada movimento descuidado durante o sono pesado. O calor natural do corpo de Carlos era o único refúgio seguro onde Helena finalmente conseguia fechar os olhos e relaxar todos os músculos doloridos. A presença constante daquele homem honesto foi curando de forma silenciosa as profundas feridas invisíveis deixadas pela rejeição familiar dolorosa que ela carregava no peito. Em uma certa madrugada calma e muito silenciosa, ela acordou sentindo um leve aperto acolhedor das mãos grossas dele ao redor da própria cintura fina. A respiração ritmada de Carlos batia suavemente na nuca descoberta dela, causando um enorme arrepio, bom que não tinha absolutamente nada a ver com o medo antigo. Ela se virou bem devagar na cama apertada, ficando frente a frente com o rosto adormecido, calmo e ligeiramente barbudo do grande homem. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos gelados, agradecendo baixinho a Deus pela tremenda sorte de ter cruzado o caminho turbulento dele. O amor verdadeiro muitas vezes se constrói no meio do caos mais absoluto, longe dos jantares caros à luz de velas e longe do conforto material garantido. Diga para mim nos comentários de qual estado incrível do Brasil você está acompanhando esta linda jornada de amadurecimento e de tanta cumplicidade pura. É maravilhoso ler as mensagens de vocês e sentir o calor humano imenso que vem de cada canto iluminado deste nosso país gigante.
Uma semana inteira se passou dentro daquele esconderijo sufocante, mas extremamente produtivo e muito decisivo para o futuro brilhante dos dois. Os agentes da Segurança Nacional preparavam o golpe final, solicitando dezenas de enormes mandados de prisão com base nas provas geradas pelo casal isolado. A grande esperança de liberdade definitiva finalmente começava a florescer bonita no coração machucado de Helena pela primeira vez em toda a vida sofrida dela. Ela já fazia grandes planos mentais de recomeçar do zero e sem medo, talvez em uma pequena cidade do interior, morando em paz ao lado do empresário. Naquela mesma tarde animada, os policiais decidiram pedir muitas caixas de pizzas saborosas para comemorar os gigantescos avanços jurídicos alcançados. O clima dentro da pequena residência federal estava incrivelmente leve, repleto de risadas sinceras, grandes conversas amenas sobre o futuro e muito alívio no ar tenso. Carlos sorria de verdade ao ver os olhos escuros de Helena brilharem intensamente, totalmente livres daquela velha sombra aterrorizante de desespero imenso que ele vira no carro. Eles brindaram com simples copos descartáveis cheios de suco escuro, celebrando silenciosamente a grande e merecida vitória do bem limpo contra o mal sujo. Mas o grande mundo real, lá fora, sempre tem as próprias regras brutais e impiedosas que ignoram a felicidade de corações puros recém-curados. Enquanto todos sorriam aliviados na cozinha iluminada e quente, o monitor de pequenas luzes verdes da sala de operações clandestina emitiu um bip agudo muito estranho. O agente policial mais velho largou imediatamente a fatia suculenta de pizza na mesa de plástico e correu assustado para olhar as telas piscantes de monitoramento da rua. O rosto maduro do profissional treinado ficou completamente branco, como um grande lençol velho, em um único segundo de tempo assustador. As pequenas imagens noturnas em preto e branco mostravam 4 grandes caminhonetes escuras parando bruscamente em todas as extremidades escuras da rua tranquila. Homens fortemente encapuzados e armados com pesados fuzis de assalto desciam rápido dos veículos furtivos e cercavam a pequena casa de proteção por todos os lados imagináveis. Não eram meros policiais de algum distrito local perdido cumprindo pequenas ordens bobas e antigas. Eram perigosos mercenários altamente bem treinados para a morte fria. Eles sabiam perfeitamente qual era a casa exata, ignorando os bloqueios de internet e provando que as defesas federais haviam caído totalmente. A felicidade é mesmo uma simples e pequena flor que precisa ser duramente cultivada com muita força no meio de enormes tempestades furiosas. Antes de descobrir o que vai acontecer agora, neste momento terrível de grande tensão na vida deles, verifique se você já curtiu muito este lindo vídeo hoje. A sua interação verdadeira e rápida aqui embaixo é extremamente e absurdamente vital para nós continuarmos produzindo e trabalhando duro nestas narrativas ricas e longas. Estamos sob ataque direto e massivo. Eles descobriram misteriosamente a nossa localização secreta agora mesmo, gritou o policial desesperado, sacando rapidamente a grande pistola da cintura. O choque elétrico tomou conta de todos na cozinha rapidamente, transformando completamente o ar ameno de enorme festa em um profundo e agoniante desespero sufocante de guerra cruel. As lâmpadas do teto baixo da residência se apagaram de forma repentina e muito violenta, mergulhando o pequeno imóvel em uma profunda e assustadora escuridão mortal. O som terrível e alto de vidro pesado quebrando no quarto da frente cortou toda a paz do bairro, anunciando o fim absoluto do pequeno refúgio calmo. Helena soltou um grito baixo, cobrindo as orelhas com pavor real e encolhendo o próprio corpo assustado contra as paredes frias da velha cozinha. Carlos agarrou a jovem pelo braço fino de forma muito protetora, puxando-a rastejando para debaixo da pesada mesa de madeira sólida em busca de um simples e fraco abrigo. Os primeiros grandes tiros rápidos e ensurdecedores foram totalmente disparados do lado molhado de fora da rua, estilhaçando portas pesadas de aço e derrubando pedaços grossos de teto. A operação federal de altíssima segurança foi corrompida terrivelmente por algum grande traidor maldito e sujo que operava de dentro do próprio sistema quebrado.
O caos absoluto tomou conta do ambiente em uma fração de segundo assustadora. O som ensurdecedor dos grossos tiros disparados do lado de fora parecia rasgar o ar pesado da pequena cozinha. Helena fechou os olhos com muita força, sentindo o cheiro forte de pólvora queimada invadir as narinas assustadas. O pó fino que caía do velho teto rachado sujava rapidamente os cabelos longos e escuros da jovem. Carlos mantinha o corpo grande e forte totalmente curvado sobre ela debaixo da mesa de madeira maciça. Ele respirava de forma incrivelmente ofegante, mas os braços tensos dele eram como duas barras de ferro protetoras. Um dos agentes federais gritou ordens urgentes na escuridão e disparou contra a porta da frente. O policial experiente tentava criar uma pequena distração letal para segurar os perigosos invasores por alguns segundos. O agente mais velho da equipe, com um corte feio sangrando na testa suada, rastejou rápido pelo chão de piso frio. Ele chegou até a despensa apertada que ficava logo atrás do fogão antigo e enferrujado. Com um puxão muito violento, o homem abriu um alçapão quadrado de madeira pesada escondido sob um tapete sujo. A passagem secreta e escura revelava um túnel muito estreito que levava diretamente para o beco dos fundos do velho quarteirão. Saiam logo daqui agora mesmo e não olhem para trás em nenhum momento. O policial grisalho ordenou com a voz rouca e desesperada. Carlos não perdeu um único milésimo de segundo com perguntas tolas ou hesitações inúteis diante da morte iminente. Ele puxou Helena pelo braço fino com uma força bruta, levantando o corpo trêmulo dela do chão sujo de vidro. Os dois mergulharam na escuridão gelada do buraco apertado, enquanto a porta principal da casa finalmente cedia com um grande estrondo de explosão. A queda curta terminou em um chão de terra batida muito úmida e cheirando fortemente a mofo antigo e barro molhado. Helena bateu os dois joelhos com violência no solo duro, sentindo uma dor muito aguda subir pelas pernas machucadas. Mas ela não teve o mínimo tempo para chorar ou reclamar do machucado recente. As mãos grandes e firmes de Carlos já a erguiam pelo casaco grosso, empurrando o corpo dela em direção a uma velha porta de ferro enferrujado. Quantas vezes a vida nos derruba de joelhos no chão frio e nós precisamos encontrar forças do absoluto nada para levantar e continuar lutando. Deixe um comentário muito especial aqui embaixo, contando como você superou o momento mais assustador e escuro da sua vida. Nós aprendemos muito com cada um de vocês e amamos ler as histórias de pura superação verdadeira e coragem. Não se esqueça de se inscrever no canal Voz que Conta Histórias. A porta pesada dos fundos cedeu com um rangido muito alto, revelando a noite fria e terrivelmente escura do lado de fora da casa invadida. Eles saíram aos tropeços em um longo beco muito estreito, abarrotado de velhas latas de lixo fedorentas e entulhos de construção abandonados. A chuva fina e insistente da madrugada castigava o rosto pálido de Helena, misturando a água gelada com o suor de puro pavor mortal. Os enormes tiros ecoavam de forma abafada por trás das grossas paredes de tijolos, indicando que a grande batalha sangrenta continuava dentro da residência. Corra, Helena, corra o mais rápido que os seus pulmões aguentarem. Carlos sussurrou com urgência absoluta, puxando a jovem pela mão gelada. Os dois começaram uma fuga totalmente cega e alucinante pelas vielas desconhecidas do grande bairro periférico e silencioso. Os pés escorregavam no lodo verde que cobria o calçamento irregular e cheio de enormes poças de água barrenta e suja. Cada passo muito apressado era um grande risco enorme de uma torção séria, mas parar de correr significava uma morte covarde e certa. Eles dobraram uma esquina muito mal iluminada, entrando em uma rua deserta onde os postes antigos de luz piscavam de forma fantasmagórica e amarelada. O silêncio daquele novo quarteirão era absurdamente apavorante, contrastando fortemente com o barulho infernal da invasão que deixavam desesperadamente para trás. Helena sentia o peito apertado arder intensamente, como se milhares de pequenas agulhas perfurassem os pulmões exaustos a cada nova respiração. O medo antigo de apanhar do cruel,
ex-noivo parecia agora uma lembrança muito distante diante do terror letal de ser caçada na rua escura por mercenários de guerra. Em um momento de puro desespero exausto, o pé esquerdo da moça prendeu em um grande buraco do asfalto molhado. Ela perdeu totalmente o pouco equilíbrio que restava e caiu de forma dura no asfalto rústico, esfolando as palmas das mãos na brita grossa. Um pequeno gemido de forte dor escapou dos lábios rachados dela, rompendo o silêncio denso e aterrorizante da longa rua vazia. Carlos freou os passos pesados imediatamente, voltando para socorrer a mulher com os olhos totalmente arregalados de medo por ela. Ele a puxou do chão áspero com uma enorme delicadeza surpreendente, ignorando o perigo mortal de perder valiosos segundos de fuga. "Você está muito machucada, meu amor?" Ele perguntou de forma automática, deixando escapar a palavra carinhosa de forma totalmente genuína. Helena olhou muito surpresa para o rosto molhado e preocupado do poderoso empresário. Aquele pequeno termo afetuoso soou como um escudo invencível ao redor do coração castigado dela. O verdadeiro amor humano costuma nascer e se revelar sem nenhum aviso prévio, exatamente nos momentos de maior provação emocional e sofrimento. Clique no botão azul de curtir agora, mesmo se você também acredita que o respeito protetor é a maior de todas as provas de um grande sentimento. E não deixe de verificar se o sininho amarelo de grandes notificações está ativado no seu aparelho para não perder a conclusão final desta incrível história longa. "Eu consigo correr mais um pouco. Eu não vou desistir agora." Ela respondeu com uma súbita e feroz determinação que desconhecia possuir dentro de si. A vítima apavorada e machucada do passado havia morrido para sempre naquela longa escada do prédio luxuoso. Em seu grande lugar, nasceu na rua escura uma verdadeira mulher incrivelmente valente e pronta para lutar pela própria vida com unhas e dentes. Ela apertou a mão enorme dele com uma força surpreendente e voltou a correr pela chuva fina da triste madrugada solitária. Eles ouviram o som distinto e muito assustador de pesados pneus cantando nas ruas paralelas de asfalto molhado. Duas grandes caminhonetes escuras cruzaram o final da rua deles, varrendo as velhas fachadas das pequenas casas com enormes e potentes lanternas brancas. Os cruéis mercenários contratados estavam montando um enorme e letal cerco rápido ao redor de todo o grande bairro silencioso. Carlos puxou Helena de forma brusca para trás de uma velha caçamba de entulhos enferrujada, escondendo os corpos na grande sombra gelada. Os grossos feixes de luz branca intensa passaram a apenas centímetros dos rostos suados deles, iluminando o lixo molhado espalhado pelo chão sujo de lama. Helena prendeu totalmente a respiração ofegante, fechando os olhos molhados e colando as costas frias contra o peito quente e acelerado de Carlos. Ela podia ouvir perfeitamente as batidas fortes e ritmadas do coração do homem, soando como um grande tambor de pura adrenalina na noite. Um dos homens mascarados desceu do pesado veículo negro, caminhando com pesadas botas militares pela pequena calçada a poucos metros do esconderijo. O silêncio do momento era tão cortante e profundo que uma simples gota de água pesada, caindo na lata de lixo, soava como uma grande bomba-relógio. O mercenário enorme e armado parou perto da caçamba escondida, apontando a potente arma longa para a viela e varrendo a escuridão úmida. Carlos colocou as duas mãos grandes e protetoras sobre os ouvidos sensíveis de Helena, preparando-se para pular no pescoço do homem armado caso ele olhasse para trás. Foram os 3 minutos mais excruciantemente longos, apavorantes e tensos de todas as vidas deles juntas. Você tem alguma pessoa muito leal na sua vida longa com quem você enfrentaria de frente qualquer perigo do mundo? Marque aqui embaixo o nome desse seu grande amigo fiel ou daquele familiar amado que nunca solta a sua mão nas piores horas tristes de dor. Espalhe muito amor hoje e mande o longo link deste nosso vídeo emocionante para adoçar um pouco o dia corrido dessa pessoa querida. O forte rádio comunicador preso no colete negro do mercenário armado chiou alto, emitindo estalos e pequenas vozes ininteligíveis e abafadas. O grande homem fez um sinal negativo com a cabeça encapuzada e voltou apressado para dentro do veículo escuro,
que arrancou com grande velocidade para a rua principal. Carlos soltou um longo e pesado suspiro de imenso alívio trêmulo, deixando os ombros muito largos caírem levemente pelo enorme cansaço físico. Mas ele sabia, como um grande estrategista, que a enorme ameaça estava assustadoramente longe de acabar de vez naquela noite. Eles precisavam muito encontrar um esconderijo fechado, totalmente seguro e escuro para aguardar a chegada da clara luz da manhã salvadora. A fina chuva constante havia deixado as pesadas roupas deles completamente encharcadas, colando o tecido sujo e gelado na pele pálida e sensível. Eles voltaram a caminhar de forma furtiva pelas grandes sombras esguias, margeando os muros muito altos das velhas residências e evitando as pequenas poças que faziam barulho. Após andarem longos e perigosos 20 quarteirões inteiros, eles chegaram a uma imensa área industrial que parecia totalmente abandonada e morta. Grandes galpões velhos de tijolos aparentes com longas chaminés inativas erguiam-se como imensos fantasmas tristes contra o céu carregado de pesadas nuvens de chuva. Carlos avistou uma grande janela de vidro totalmente quebrado na base larga de um dos imensos prédios fabris silenciosos. Ele ajudou Helena a pular com cuidado os cacos de vidro perigosos, erguendo o leve corpo dela com os braços ainda muito fortes. Logo em seguida, ele mesmo passou com muita dificuldade pelo vão estreito da parede descascada, caindo no chão muito sujo do local abandonado. O enorme interior da velha fábrica desativada cheirava muito fortemente a ferro velho enferrujado, enorme poeira acumulada de anos e graxa preta seca nas antigas máquinas pesadas. O local escuro era imenso e parecia uma autêntica e perigosa caverna de cimento bruto e sombrio no meio da vasta cidade iluminada. Eles se sentaram finalmente no chão rígido de concreto sujo de cimento, recostando as costas doloridas nas imensas engrenagens paralisadas de aço frio e duro. O grande perigo mortal ainda estava lá fora caçando as vidas deles, mas ali dentro do escuro poeirento eles estavam temporariamente e finalmente muito seguros. A verdadeira força do maravilhoso amor reside unicamente na grande capacidade de transformar dois indivíduos machucados em uma fortaleza indestrutível no meio do pior ataque. Compartilhe muito este vídeo nas suas enormes redes sociais ativas para que outras pessoas sofredoras também possam sentir essa imensa mensagem de paz interior hoje. Nós ficamos extremamente honrados e gratos com cada novo ouvinte sensível que decide fazer parte maravilhosa desta nossa grande e acolhedora família. No silêncio absoluto e pesado do enorme galpão abandonado, o único som presente era a respiração pesada de ambos se acalmando bem devagar. Helena tremia de forma muito visível, não apenas pelo enorme frio gelado que penetrava as roupas sujas, mas pela gigantesca descarga brutal de nervosismo. Carlos tirou imediatamente o próprio casaco longo e ensopado da chuva, envolvendo os ombros frágeis da jovem valente com enorme cuidado humano e devoção silenciosa. Ele puxou a moça machucada para muito perto do peito quente dele, criando um seguro refúgio invisível no meio do maior caos letal. Eu nunca tive um pavor tão grande e incapacitante em toda a minha longa vida como eu tive agora naquela cozinha. Carlos confessou em um pequeno sussurro carregado de honestidade crua e verdadeira dor. O dono de um império formidável, um dos homens de terno mais temidos nos grandes tribunais do país inteiro, estava ali totalmente desarmado e apavorado. Ele admitiu com a voz ligeiramente embargada que o dinheiro bilionário dele não valia um único centavo no exato momento em que ela esteve correndo enorme risco de morrer. A única e preciosa riqueza que realmente importava para ele no vasto mundo estava ali, tremendo de muito frio dentro do próprio abraço protetor no chão sujo. Helena ergueu a cabeça cansada para olhar o grande rosto sombreado do amigo leal e apaixonado no meio da escuridão feia da fábrica. Ela levantou a mão direita esfolada da fuga com dificuldade, tocando de forma extremamente suave a barba por fazer do maxilar muito tenso dele. Você me salvou 2 longas vezes em menos de um mês inteiro. Ela disse com imensa gratidão pura e verdadeira admiração, transbordando dos olhos escuros e cansados.
Eu passei longos anos covardes acreditando muito que não merecia absolutamente ninguém bom ao meu lado, até você invadir de repente a minha vida sem amarras. O momento profundo de imensa conexão silenciosa foi quebrado cruelmente pelo barulho agudo de pequenas telhas de alumínio caindo no telhado logo acima deles. O coração de Helena deu um enorme salto doloroso no peito cansado, trazendo de volta todo o alerta gigante de puro terror paralisante das ruas. Eles congelaram no lugar frio instantaneamente, abraçando um ao outro com muita força enquanto os pequenos passos pesados e cuidadosos ecoavam no alto das velhas passarelas de metal. Os perseguidores brutais e impiedosos não haviam desistido daquela imensa e lucrativa caçada humana e agora estavam incrivelmente e perigosamente próximos do fim. Muitas vezes, exatamente no momento precioso em que nós achamos que finalmente encontramos uma grande paz, a furiosa tempestade da vida real volta a soprar com força. Diga para nós de qual região linda do Brasil você acompanha fielmente este nosso canal e não se esqueça nunca de apoiar clicando bastante no imenso e valioso botão de curtir agora. Fique bastante atento a cada pequeno detalhe narrativo importante nesta enorme reta final repleta de grandes sentimentos reveladores. Carlos fez um sinal gestual e afirmativo com o dedo molhado na boca e se levantou sem emitir um único som na grande escuridão rústica. Ele puxou Helena com imenso e cirúrgico cuidado, guiando-a por trás de uma grande fileira de velhas e empoeiradas caldeiras enormes e cilíndricas de aço grosso e gelado. O som metálico e seco de uma bala grande sendo colocada de forma proposital na espingarda quebrou o imenso e aterrador silêncio mortal do longo galpão sujo da fábrica. O perigoso líder dos maus homens, encapuzados, ligou repentinamente a potente luz da lanterna militar tática, varrendo implacavelmente todos os grandes pilares do escuro esconderijo com grande frieza e sede de morte cruel. A forte luz branca da lanterna militar cortou a escuridão espessa da velha fábrica como uma grande lâmina afiada. O feixe iluminou a imensa nuvem de poeira antiga que flutuava no ar gelado, parando a poucos metros de onde Helena e Carlos se escondiam. O coração da jovem batia tão forte e rápido que ela jurava que os criminosos armados podiam ouvir o som no silêncio da noite. Carlos apertou a mão direita dela com uma força silenciosa e reconfortante, dizendo com os olhos escuros que lutaria até o fim absoluto. O empresário conhecia muito bem aquele tipo de maquinário pesado, pois o pai dele havia trabalhado em fábricas parecidas muitas décadas atrás. Ele notou uma enorme alavanca de segurança enferrujada conectada a uma pesada rede de tubos de pressão vazios logo acima deles. Com um movimento rápido e incrivelmente silencioso, ele se ergueu na penumbra e agarrou uma pesada chave de boca de ferro maciço abandonada no chão. O líder dos mercenários deu mais 2 passos pesados na direção da velha caldeira, onde eles estavam encurralados e sem saída aparente. Em um ato de pura coragem e inteligência, Carlos usou a pesada ferramenta de aço para golpear violentamente a antiga trava de pressão da caldeira. O estrondo metálico foi ensurdecedor e brutal, reverberando contra as altas paredes de tijolos e soando como a explosão de uma grande bomba. A válvula estourou com força, liberando uma nuvem densa e espessa de gás antigo acumulado e uma fuligem preta e cegante pelo salão inteiro. Os invasores encapuzados recuaram imediatamente, tossindo muito e atirando de forma cega e apavorada contra o teto escuro e vazio. Aquele minúsculo e precioso momento de grande confusão barulhenta foi o milagre exato que a vida de Helena e Carlos precisava desesperadamente. O barulho dos tiros dentro do galpão chamou a atenção imediata de 3 grandes helicópteros blindados da Segurança Federal que já rondavam o quarteirão. O enorme som das pás cortando o ar noturno fez o chão velho de cimento tremer, anunciando que o grande inferno particular deles estava perto do fim. Dezenas de agentes especiais, fortemente armados, invadiram a velha fábrica, quebrando os enormes vidros remanescentes de todas as janelas altas. Muitas vezes precisamos suportar o momento mais escuro e aterrorizante da noite para finalmente podermos enxergar a linda luz da manhã.
Se você já passou por uma enorme provação que parecia nunca ter fim, deixe a sua curtida neste vídeo para espalhar essa mensagem de grande esperança. Aproveite também para escrever nos comentários de qual cidade abençoada deste nosso país gigante você está nos assistindo agora. Os mercenários perigosos perceberam imediatamente que a enorme vantagem havia virado pó e se renderam jogando as armas pesadas no chão sujo. Carlos abraçou o corpo trêmulo de Helena com todas as forças que ainda restavam nos braços cansados dele, escondendo o rosto dela contra o próprio peito. Os policiais federais os encontraram ali, cobertos de muita fuligem escura, machucados pela longa fuga, mas incrivelmente inteiros e muito vivos. O agente mais velho, com o rosto ferido e suado, caminhou até o casal aliviado e confirmou que todos os atiradores letais haviam sido contidos e algemados. Eles foram retirados do enorme galpão sujo sob uma pesada e atenta escolta policial, caminhando amparados em direção às grandes viaturas oficiais luminosas. A chuva fina finalmente havia parado, deixando um cheiro limpo e úmido de terra molhada pairando sobre a enorme cidade antes aterrorizante. Helena respirou fundo o ar puro da madrugada fria, sentindo pela primeira vez em longos meses que não havia mais ninguém a caçando nas sombras. A viagem de volta para uma nova e impenetrável base da Polícia Federal foi cercada de muito silêncio, respeito e um alívio imensurável de almas lavadas. Na manhã limpa e ensolarada do dia seguinte, o país inteiro acordou em choque absoluto com a gigantesca notícia que tomava conta de todos os canais de televisão. A mega-operação federal havia sido deflagrada durante toda a madrugada chuvosa, cumprindo 45 mandados de prisão preventiva e dezenas de bloqueios milionários. A imensa e podre construtora do ex-noivo violento de Helena amanheceu cercada por viaturas policiais federais e fiscais federais apreendendo centenas de caixas de documentos secretos. A rede de mentiras descaradas, de pura violência covarde e de lavagem de muito dinheiro ilícito daquela família soberba estava totalmente exposta sob a luz escaldante da dura verdade. Helena assistiu a tudo sentada em um grande sofá confortável da sala de segurança máxima, segurando firmemente uma grande xícara de chá quente nas mãos machucadas. A tela iluminada da televisão mostrava o momento exato em que o autoritário pai dela era conduzido de cabeça baixa e algemado para o camburão policial. Logo em seguida, as pesadas câmeras focaram no ex-noivo covarde, com o terno caro amassado e o rosto transfigurado por um enorme desespero público e muita humilhação. Ela não sentiu pena nenhuma, tampouco sentiu a fúria cega e doentia da vingança. Ela apenas sentiu o peso de uma grande montanha, podre caindo das próprias costas cansadas. O apoio incondicional das pessoas de bom coração é o que realmente nos mantém de pé quando a nossa própria família de sangue decide nos machucar profundamente. Não se esqueça de verificar agora, mesmo se o grande sininho das notificações do nosso canal está ativado no seu aparelho para você receber nossas boas histórias de superação. Inscreva-se hoje mesmo, pois a sua presença amiga é extremamente valiosa para a nossa comunidade, que valoriza muito a verdade limpa e o respeito humano constante. Foram necessários 6 longos e exaustivos meses inteiros de tensos depoimentos jurídicos, muitas auditorias financeiras minuciosas e enormes confrontações dolorosas. Helena precisou sentar no grande e frio banco das testemunhas de um imponente tribunal várias vezes, encarando de frente aqueles monstros assustadores do próprio passado. Mas ela não era mais a jovem aterrorizada que corria sem rumo debaixo de um pesado temporal vestida com roupas brancas de noiva rasgadas. Ela mantinha a coluna muito reta e a voz incrivelmente firme enquanto narrava cada agressão absurda e cada esquema podre do qual havia sido feita prisioneira silenciosa. Carlos não saiu do lado direito dela nem por um único segundo durante todas aquelas longas e pesadas sessões legais e extremamente exaustivas para a mente humana. Ele segurava a pequena mão dela por baixo da grande mesa de madeira escura do advogado, transmitindo uma imensa paz contínua sempre que o olhar duro dos parentes dela tentava intimidá-la no local. Graças à brilhante mente empresarial dele,
Os promotores federais conseguiram rastrear todo o dinheiro sujo escondido fora do país com facilidade. A enorme fortuna criminosa das duas famílias foi completamente confiscada pelo rigoroso Estado brasileiro para pagar dívidas antigas e indenizar centenas de pessoas humildes lesadas pelos golpes. Com as pesadas penas de prisão decretadas e os bens totalmente perdidos para sempre, o império assustador que aprisionava Helena desmoronou e virou pó espalhado pelo vento. Ela estava oficialmente e legalmente muito livre, sem nenhuma amarra financeira perigosa e sem nenhuma obrigação podre de sustentar as loucuras gananciosas de parentes desalmados. O pesado processo de cura dela finalmente poderia começar de verdade, sem a velha urgência apavorante de sempre olhar por cima dos próprios ombros com medo e receio. A justiça dos homens havia sido feita de forma implacável e muito limpa, fechando de uma vez por todas aquele horrível e escuro capítulo de puro sofrimento covarde. Nós amamos ver como as mentiras caem sozinhas com o longo tempo, provando sempre que ninguém consegue enganar o universo perfeito de Deus eternamente. Compartilhe o link direto desta imensa história de pura vitória em um grupo grande de WhatsApp, onde você sabe que há muitas pessoas precisando de uma palavra firme de força e de fé. A nossa verdadeira voz pode chegar longe demais se cada um de vocês nos ajudar com muito carinho através de um simples compartilhamento afetuoso diário. Livre de todos os imensos medos passados, o lindo casal decidiu fazer as malas e deixar todo o luxo caótico e barulhento do grande centro urbano para sempre. Carlos passou o controle diário das grandes empresas lucrativas dele para diretores de confiança absoluta e focou totalmente as próprias energias naquilo que realmente dava sentido à vida madura. Eles pegaram novamente a longa e pacífica estrada arborizada que levava para a imensa propriedade rústica no meio do interior pacato e silencioso. Quando o enorme e bonito portão escuro de ferro se abriu novamente, revelando a casa antiga de muitos tijolos vermelhos e a velha varanda, Helena chorou de pura alegria contida. A mesma simpática governanta idosa correu emocionada pelos degraus largos de madeira maciça, com os braços curtos bem abertos, abraçando a jovem guerreira com lágrimas imensas de alívio puro e saudades. O ar limpo e extremamente fresco daquela imensa fazenda cheirava a uma grande promessa bela de renovação e de muita esperança duradoura para o coração. Aquele maravilhoso lugar, que no início havia sido apenas um esconderijo provisório de pânico extremo, agora era o verdadeiro e imenso lar seguro escolhido por eles. Não havia mais seguranças armados pelos pesados corredores iluminados, nem perigosas ligações noturnas anônimas para tirar o sossego necessário da mente. Os novos dias longos passavam com uma doçura maravilhosa e muito restauradora que parecia saudar o recomeço sincero de duas boas almas puras e merecedoras de paz. Helena adorava acordar bem cedo, quando o orvalho gelado da manhã ainda pintava as grandes folhas verdes das antigas árvores frutíferas perto do calmo lago escuro. Ela caminhava bastante pela enorme grama umedecida com os pés descalços, sentindo a terra fofa e pura curar todas as cicatrizes invisíveis deixadas na alma pela maldade humana cruel. O rosto calmo e sereno dela havia recuperado um grande brilho saudável, e o enorme sorriso verdadeiro voltara a enfeitar frequentemente a bela boca rosada da mulher. Carlos passava as tardes inteiras escrevendo novos projetos sociais e grandes fundos de apoio dentro do aconchegante escritório de paredes claras dele. Eles decidiram que toda a dor acumulada e suportada seria totalmente transformada em um gigante motor de proteção real para outras mulheres oprimidas e assustadas nas noites de grandes tempestades assustadoras. Eles criaram uma enorme fundação beneficente de acolhimento legal intenso, pagando grandes advogados para lutar de forma feroz por vítimas que não tinham nenhum recurso financeiro em grandes tribunais fechados. A grande tragédia evitada da bela moça transformou-se no grande milagre salvador que resgatou milhares de muitas outras vidas oprimidas pelo imenso e assustador Brasil inteiro.
Encontrar o enorme propósito verdadeiro da nossa longa vida após sobreviver a um grande naufrágio assustador é o sinal perfeito e lindo de muita inteligência humana forte e bela. Diga para mim nos importantes comentários qual é a sua grande fonte maior e diária de toda a sua força e alegria nas suas grandes batalhas contínuas e silenciosas, e não desista nunca de ir longe. A sua simples, mas honesta contribuição textual logo aí embaixo faz com que a nossa acolhedora comunidade seja a mais especial de todo o grande YouTube. Em uma linda tarde ensolarada e calma de um dia festivo e bonito de domingo, o lindo casal estava tranquilamente deitado em uma grande toalha clara sob as velhas árvores cheias de frutas doces. Carlos lia atenciosamente um bonito livro grosso de poemas em voz grave e calma, enquanto a bela Helena mantinha a cabeça pensativa deitada gentilmente sobre o grande peito acolhedor dele. O amor gigantesco deles não precisava absolutamente de espalhafatos barulhentos ou luxuosos grandes hotéis 5 imensas estrelas com banheiras prateadas de ouro para ser perfeitamente comprovado ao mundo. Era um amor profundamente forte, construído pacientemente através de muitas e perigosas trincheiras, forjado duramente no fogo terrível da urgência e mantido perfeitamente firme pelo muito necessário respeito humano inabalável. Você se arrepende de alguma escolha louca e perigosa que fizemos durante aqueles dias terríveis de medo escuro? Carlos perguntou suavemente, acariciando os belos cabelos imensos dela com os dedos mornos. Helena olhou profundamente e longamente nos olhos negros e carinhosos do calmo homem mais velho, sentindo uma paz incrível inundar cada pequena célula do peito curado dela no mesmo segundo de sol. Eu não mudaria absolutamente nada do que nós enfrentamos naquelas caladas ruas ruins, pois foi a grande dor de rasgar as minhas antigas algemas de chumbo que me trouxe em segurança direta aos seus fortes braços hoje. Ela respondeu calma. A verdade incontestável é que nós nascemos completamente imersos em grandes complexas famílias que muitas vezes não possuem a mínima capacidade emocional madura de nos dar o puro amor livre que necessitamos para respirar. Mas a beleza encantadora da nossa longa e preciosa jornada na Terra imperfeita é que nós mesmos podemos escolher bravamente o nosso destino novo, construindo as nossas pontes verdadeiras. Helena e Carlos enfrentaram os monstros covardes e horríveis vestidos de trajes nobres caros para conseguirem juntos desfrutar perfeitamente do doce balanço das redes brancas no campo pacato sob os pássaros bons. A verdadeira riqueza do mundo não mora escondida em contas bancárias poupudas forradas com milhões de dinheiro sujo ou em status perigosos mantidos por acordos cruéis. Ela mora justamente no imenso calor sincero da mão amiga que nos puxa com força gigante de cima do chão, sujo molhado, quando todas as outras portas de casa batem de frente conosco covardemente. O passado feio, as pancadas no lindo e branco vestido rasgado de festa, as fortes ameaças raivosas por ligações ruins, agora formavam e eram apenas um triste pó fino e leve sumindo no longo tempo calmo. No grande tempo atual de muita paz, sob um belo e alaranjado entardecer longo, a brava mulher livre pertencia lindamente apenas a ela mesma e à bela e madura história, linda que ela ajudara a escrever com coragem alta. Inscreva-se de forma muito alegre no nosso grande canal acolhedor agora e não se esqueça nunca de sempre deixar o gostei precioso neste bom vídeo maravilhoso e rico que conforta. Compartilhe muito com as pessoas iluminadas da sua linda família espiritual inteira. Uma grande pergunta amigável e aberta a todos. Se você pudesse mandar uma valiosa carta bonita de consolo para você mesmo no seu momento mais triste do distante passado amargo, qual precioso recado de fé e coragem enorme estaria escrito ali nestas belas linhas de afeto curativo grande?